Boa noite. Que bom que você está aqui conosco nessa quinta-feira, o nosso culto no meio da semana, onde nós temos o intuito de louvar a Deus, de orarmos juntos e de estudarmos também a sua palavra. Salmo de número 62. É um salmo que fala sobre confiar em Deus, uma palavra muito propícia para os momentos e os dias que nós estamos vivendo. Somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e minha salvação. Ele é minha fortaleza, não serei muito abalado. Até quando todos vós atacareis um homem para derrubá-lo, como se fosse um muro inclinado, uma cerca prestes a cair? Eles só pensam em como derrubá-lo da sua alta posição. Gostam de mentiras, bendizem com a boca, mas maldizem no íntimo. Ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. A nossa alma descansa somente em Deus, pois dele advém a nossa esperança. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, nessa noite, nós entendemos que a nossa esperança ela não se encontra em mais nada a não ser a Ti. Que isto seja uma verdade nas nossas vidas, que possa nos dar paz e alegria. Usa, Senhor, desse culto para nós podermos expressar o nosso louvor a Ti e falar aos nossos corações. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar juntos com este cântico de gratidão. Aleluia, te adorarei.
momento de oração nessa noite. Nós continuamos a orar pela nossa Junta de Missões Nacionais e as suas várias investidas ao redor do Brasil. Não deixe de orar por uma das questões que está ali na sua tela, lembrando da região sul, das comunidades ribeirinhas, ainda mais os sertanejos e, por fim, lembrando de todos que estão sendo ministrados nas várias cristolândias. Use desse momento para apresentar a Deus esses pedidos em oração.
Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor, e ao Deus que tudo criou, nós o exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor, e ao Deus que tudo criou, nós o exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Graça e paz, irmãos. Esperamos que estejam todos bem e com saúde. Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês mais informações sobre o nosso campo missionário, o sul do Brasil. Estamos localizados, irmãos, em Joinville, Santa Catarina, e as necessidades aqui e em toda a região sul são imensas. Para vocês terem uma ideia, a nossa cidade é a maior do estado de Santa Catarina e conta com somente 12 igrejas batistas, com aproximadamente 60 a 80 pessoas na sua membresia. Enquanto isso, seitas e todo tipo de crenças afro e ocultismo crescem rapidamente. As cidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul, como a cidade de Venâncio Aires, com um altíssimo número de suicídios. De origem europeia, as pessoas aqui se sentem confortáveis com suas crenças e parecem não sentir a necessidade de nada mais além do que elas já têm. E também pelo fato de possuírem um nível de vida mais elevado do que em outras regiões do Brasil, elas se encontram bem confortáveis com o que elas têm. No estado de Santa Catarina, temos 7 milhões de pessoas e somente 7 mil batistas. Isso é uma porcentagem bem pequena de pessoas, bem pouco expressiva aqui na região. Se nós falarmos do Sul como um todo, de 1.191 municípios, nós temos somente 377 municípios com a presença da Igreja Batista e 816 sem presença nenhuma da nossa igreja. Então, uma população, né, entre os municípios que não tem igreja é de 5.750.000 pessoas sem a presença de uma igreja batista. Portanto, é uma região, irmãos, menos alcançada pelo nosso evangelho, né, pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
E nós queremos mudar essa realidade em nossa geração. Amém. Estamos procurando alcançar o maior número de pessoas para Jesus e plantar igrejas sólidas e bíblicas para que o evangelho do Senhor Jesus avance no sul do nosso país. Nós somos gratos a Deus por sua parceria nesta obra conosco Muito aqui. obrigado. E, por favor, orem por nós, orem por esse campo missionário. Nós amamos os irmãos, muitas saudades de todos. E Deus os abençoe. Deus O abençoe. pastor Lee e a Regina são os nossos missionários ali em Joinville. Acabamos de ouvir e ver junto a eles alguns dos grandes desafios dele e de toda a equipe que trabalha com eles ali no Cone Sul. É uma região do Brasil onde há pouca presença do Evangelho, ainda mais da Igreja Batista. Eles nos lembram que são quase 6 milhões de pessoas que não têm acesso a uma Igreja Batista. Onde eles estão mesmo em Joinville, uma cidade grande, a maior de Santa Catarina, com apenas 12 igrejas batistas e ainda muita gente sem acesso ao Evangelho. Esteja também lembrando daquelas pessoas que buscam em seitas, no ocultismo e outras religiões falsas, esperança onde não há. E nós precisamos, então, colocar tudo isso nas mãos de Deus. O trabalho do pastor Lee, da irmã Regina, é de fortalecer e treinar pastores e líderes para implantar novas igrejas, para alcançar essas pessoas. Eles acreditam ser possível reverter a situação, onde haverá mais gente salva do que não salva. Vamos estar orando, então, nesse momento. Esteja orando pela vida do pastor Lee, da Regina e de todos estes pedidos que acabamos de ouvir. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou
Vamos ouvir agora o pastor Elias, que trará uma devocional para falar diretamente aos nossos corações. Queridos irmãos, às quintas-feiras, neste mês de outubro, mês de missões nacionais, nós estamos tendo aqui cultos missionários, cultos de oração, pró-missões e também de devocionais missionárias. O nosso eixo durante esse mês de outubro é aquele texto de Mateus 9, 35 a 38, que eu preguei no lançamento da campanha, no primeiro domingo do mês de outubro, que diz, Mateus 9, 35 em diante, que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E o texto diz, verso 36, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Nós aprendemos 4 lições com Jesus para sermos uma igreja missionária. A primeira delas é visão, precisamos ter a visão que Jesus tinha da dimensão da obra a ser realizada, mas não apenas isso, uma visão exata do que é o homem e a mulher sem Cristo, sem o Evangelho, são pessoas que são abatidas e atribuladas. Temos que ter a compaixão de Jesus, olhar como Jesus olhava, enxergar o que Jesus enxergava. Então é preciso ter visão, é preciso ter compaixão para, ao ver, ser tocado por aquilo que tocava o coração de Jesus, ele se movia em relação a essas pessoas. É preciso também ter a ação, porque diz a Bíblia que ele não apenas pregava e ensinava, mas curava todo tipo de doenças e enfermidades. E por fim, é preciso fazer o que Jesus fazia e mandou fazer, orar. Visão, compaixão, ação e oração. Primeira semana, então, agora de nossa série de quinta-feira, nós vimos a visão. E para isso usamos o exemplo do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9 e capítulo 10, em que ele fala do que ele sentia e como é que ele via o seu próprio povo, o povo de Israel. Falamos sobre o amor que comove. Paulo via e se comovia. Semana passada falamos sobre compaixão, a ressurreição do filho da viúva de Naim, feita por Jesus. Jesus olhou para aquela mulher, para aquela viúva, mãe daquele jovem que acabara de morrer, estava indo para ser enterrado. Diz a Bíblia que ele sentiu compaixão por aquela mulher. Eu quero hoje ainda prosseguir falando de Jesus. Jesus como sendo aquele que agia, um homem de ação. Você deve conhecer muito bem o texto em que Pedro é chamado, é convocado por Deus para pregar a Cornélio, um gentil. Pedro, você sabe, teve muita relutância, porque ele entendia que o evangelho era só para os judeus. Ele relutou, teve aquela visão do céu, que descia um lençol com aves, muito alimento, e ele dizia que eram animais impuros, que ele não comeria, porque a ordem era: Pedro, mata e come. Ele disse que não comeria algo impuro. Na verdade, o que Jesus estava mostrando a ele, Deus estava mostrando a ele, é que os gentios considerados impuros não eram impuros aos olhos de Deus. Os gentios ou não judeus, rejeitados por todos, não eram rejeitados por Deus, por Jesus. Pedro, depois de convencido, de tocado por Deus, vai à casa de Cornélio e lá prega para Cornélio e para toda a família de Cornélio. E no sermão que Pedro faz, fazendo um relato da vida de Jesus, do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus como Salvador, como Senhor. O texto diz, versos 34 a 38, que leio agora, o que Pedro, ao tomar a palavra, disse, isso em Atos capítulo 10, versos 34 a 38. E tomando a palavra,
Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus, observem, diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Queridos, que definição de missão feita por Pedro, definição maravilhosa da vida e ministério de Jesus. No sermão que Pedro prega na casa de Cornélio, ele apresenta Jesus como aquele que andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Verso 38. Jesus de Nazaré, aquele que andou por toda parte fazendo bem. Que descrição impactante. Nós, os seus seguidores, seguidores de Jesus, temos a mesma missão. Os teólogos chamam isso de missio Dei, é a missão de Deus, mas a missio Dei é a missão também do cristão. Nós estamos em missão com Deus, com Jesus. A missão não é nossa, é missio Dei, é missão de Deus, mas feita por intermédio de Jesus e agora por intermédio da igreja de Jesus. Nós estamos em missão com Ele, nós continuamos a fazer o que Ele fez. Fazer o bem, queridos, é uma atitude que agrada o coração de Deus. Nós somos imitadores de Cristo quando fazemos o bem. Deus é honrado quando praticamos boas obras. Evidenciamos a salvação pela graça quando os homens veem as boas obras e glorificam o nosso Pai que está nos céus. Nós sabemos que, como já falei aqui, que nós fazemos uma missão integral. Nós sabemos que é o Evangelho com palavras e com ações. É o Evangelho que anuncia a salvação, mas é o Evangelho que estende a mão àquele que está oprimido. Jesus fazia um ministério integral. Diz o texto lá de Mateus capítulo 9, que ele pregava o Evangelho, ele ensinava e curava toda sorte de doenças. Aqui no texto diz que Deus ungiu a Jesus com poder, ele andou por toda a parte fazendo bem, curando todos oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Libertação espiritual, a cura física, a libertação espiritual, a alimento dado ao povo, queridos. John Stott afirma o seguinte, ele que é um dos defensores, eu diria que ele está entre os pais da missão integral, ele afirma, muitos estão dispostos a cumprir a ordem para evangelizar, mas não querem ouvir o chamado de ocupar-se dos pobres, dos enfermos, dos famintos e dos desesperados. Queridos, as pessoas, muitas vezes nós como crentes, queremos até falar do Evangelho, mas o Evangelho é o Evangelho falado e vivido. Nós não podemos querer falar do Evangelho e não querer nos ocuparmos com os pobres, os enfermos, os famintos e os que estão desesperados. Jesus se comovia, já vimos aqui, se comovia, e essa comoção, essa compaixão o movia à ação. Sempre acontecia nessa ordem. Jesus via, se compadecia e ele agia. E ele então, diante das necessidades de indivíduos, de pessoas, sentiu compaixão da mãe ali daquele jovem que havia morrido nas de Naim, sentiu compaixão da mulher samaritana, sentiu compaixão de Zaqueu, sentiu compaixão do jovem rico, sentiu compaixão de Nicodemo. Jesus era marcado por compaixão. Jesus teve compaixão das multidões que estavam famintas. Jesus teve compaixão de enfermos. Jesus teve compaixão do gadareno, endemoniado gadareno. Jesus tinha compaixão. E a sua compaixão o movia à ação. Ele
via, se compadecia e ele agia. Assim somos nós, a Missio Dei. E nós estamos nessa Missio Dei, nessa missão com Deus na terra. Deve nos levar à mesma postura. Nós não podemos agir como aquele homem, o sacerdote e o levita, que na parábola do bom samaritano não tiveram compaixão daquele homem que tinha sido assaltado, estava semi-morto, como diz a Bíblia, à beira do caminho. O samaritano teve compaixão, ele viu, se compadeceu e ele agiu. O levita e o sacerdote não. Viram, não se compadeceram, não agiram. Queridos, a motivação para a ação vai dos olhos, desce para o coração e atinge as nossas mãos. Nós olhamos, nós sentimos e nós agimos. Ter compaixão, ver a necessidade humana e agir é algo que faz parte do Evangelho. João Stott declara o seguinte: é incrível que, como cristãos, nós chegamos ou tenhamos chegado ao extremo de colocar a evangelização e a ação social em oposição, como se mutuamente se excluíssem. Ambas devem ser autênticas expressões de amor ao próximo. O Evangelho é o Evangelho integral, em que eu transmito a mensagem de salvação, mas eu estendo a mão para cuidar do outro. É o ver, o se comover e o agir. A Junta de Missões Nacionais, há mais de 110 anos, tem sido a agência dos batistas brasileiros que tem alcançado pessoas das mais variadas regiões do nosso país. Como vimos hoje, por exemplo, já oramos aqui por tantas áreas do Brasil, ribeirinhos, cristolândias e tudo mais. Já vamos ver também outros desafios da junta. O fato é que a nossa junta tem alcançado todas as regiões do nosso país. A nossa junta, queridos, tem feito o coordenado o trabalho dos batistas brasileiros com ações de compaixão e graça. A nossa junta tem compreendido, os batistas têm compreendido que você prega o amor e você vive o amor. Nós amamos, e amar é algo prático. Amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro, porque Ele me amou, é o nosso tema. E eu quero compartilhar com você a história de um jovem chamado Ítalo Matoso. O Ítalo Matoso, missionário da Junta de Missões Nacionais. Ele foi alcançado com o amor de Deus por meio dos missionários de missões nacionais, quando ele era ainda um jovem ou um adolescente para se tornar um jovem. Foi alcançado pelo amor de Deus por meio desses missionários. E ele hoje também é um missionário. Vamos então assistir um pouco desse testemunho maravilhoso, impactante do missionário Ítalo, que hoje trabalha em Fortaleza. E vocês vão ver, trabalhando em todas as regiões daquela grande cidade, daquela capital do Ceará. Vamos acompanhar. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de missões nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados
com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quitino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. O testemunho do Ítalo nos mostra que cada vez que agimos, nós fortalecemos a ideia que está por trás do nosso ato. Nós aumentamos a nossa inclinação para repetir a mesma ação. Isso é, quando nós agimos com amor, existe uma retroalimentação. Mais e mais nós queremos agir com amor. O Ítalo tem um coração imenso, como você viu. O Ítalo quer alcançar todos os grupos. O Ítalo quer alcançar cada região ali da cidade de Fortaleza. Que bênção! Alguém que foi tocado pelo amor. Não apenas ouviu do amor, mas os missionários deram amor a ele, demonstraram amor. E hoje ele também semeia esse amor. Queridos, a ação é muito importante. Estar na missão significa ter os olhos abertos aos que sofrem. Pode ser um casal de vizinhos com problemas,
pode ser uma mãe que luta para criar sozinho o seu filho, pode ser alguém enfrentando um grande problema de enfermidade, pode ser um casal de idosos que já não tem quem cuide deles. Você deve olhar, deve ter compaixão e deve agir. Em todos esses casos, o Evangelho, com palavras e com ações, fará toda a diferença. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E que nós possamos, como o Ítalo, também dizer assim: onde eu estou, onde Deus me colocou, eu vou ter ações, atos de amor, porque o amor impacta o coração. Deus nos alcançou e agora, com o mesmo amor, nós queremos alcançar os outros com compaixão e com a graça de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente nessa missão, na Missio Dei, a missão de Deus feita agora por meio da igreja. Amém. Nós esperamos vê-los de volta conosco no domingo pela manhã, às 9 horas, nesse mesmo canal. Será uma alegria, um prazer tê-lo aqui junto conosco, onde você poderá louvar o Senhor junto conosco e ouvir novamente a sua palavra falar o seu coração. Domingo, 9 horas, aqui conosco. Vamos terminar esse momento juntos, louvando ao Senhor.